Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla Reacts, trazendo notícias diárias aqui para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo aqui no nosso canal, podemos ajudar a trazer conteúdos diários para vocês como esse aí, com as últimas notícias de pré-jogo, pós-jogo, análise completa aqui para vocês dos comentaristas. Deixe seu like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe aí, galera, nossos vídeos com os seus amigos, que é que você ficará por dentro de tudo aqui que é chegado ao Flamengo. E no YouTube, Tite é o novo treinador do Flamengo, hein? O Tite assinou contrato com o Flamengo hoje. Modéstia à parte, Vanderlei Nogueira trouxe tudo em primeira mão aqui no Bate Pronto, lá no canal Pilhado. Falei na quinta-feira que o Tite já começava a trabalhar e assinava na segunda. Falei de todo esse anúncio, deixei claro que o Tite não ia assumir até o jogo contra o Corinthians. Lá no começo da semana, era meio óbvio que o Tite não iria querer enfrentar o seu antigo clube, onde ele é um grande ídolo, e tá muito claro que ele esperou. O Tite esperou o jogo contra o Corinthians para não estrear na Neoquímica Arena lotada, sendo que tem uma cobrança do torcedor corintiano contra ele. Por quê? Porque o Tite disse, pode me chamar de... Ele negou 4 vezes o Corinthians, disse que não voltaria a começar a trabalhar nesse ano e aceitou antecipar com promessas do Flamengo. Promessa de que vai abrir o cofre, vai deixar ele tomar conta do futebol, vai poder reformular esse elenco. Então é o Tite chegando ao Flamengo com pompa e, contrato até o fim de 2024, como a gente também antecipou aqui, e além disso, 2,5 milhões de reais por mês para o Tite e sua comissão. E aí vale até a gente fazer o debate aqui depois, porque a comissão do Tite tem 3 auxiliares. Não sei se precisaria, na seleção brasileira, tudo bem. Agora, no clube, 3 auxiliares, é o César Sampaio, é o Kleber Xavier e é o filho do Tite. São 3. É uma comissão cara, tem ainda o Marcelidian, tem o analista de desempenho, 2,5 milhões de reais por mês. Eu acho que só vai pagar menos que o Palmeiras paga para o Abel Ferreira e para sua comissão técnica. Então o Tite assina com o Flamengo e vai ser apresentado nessa terça-feira. Amanhã o Tite é apresentado ao Flamengo, como diz o Vamp, Bate Pronto a informação, a gente trouxe tudo em primeira mão. Fábio Piperno, boa contratação do Flamengo, é o que eu falo. O melhor para mim seria o Mister, o Jorge Jesus. Não tendo no mercado, eu acho o melhor nome, né, Piperno? O Tite é o melhor nome de todos, é o melhor técnico brasileiro, é um técnico com mais história, vencedor, enfim, técnico de Copa do Mundo. A gente pode, enfim, contestar ou não o desempenho da seleção brasileira nas 2 Copas, mas a verdade é que até os mundiais, até os 2 mundiais, o Tite fez um trabalho que eu avalio como muito bom. Então o Flamengo não teria nenhum nome melhor no mercado para, enfim, contratar. Só espero que tenha um pouco de paciência e cuidado, porque o Flamengo também precisa, né, de um trabalho de reformulação de elenco. E veja, não é porque está cheio de perna de pau no time. São jogadores que talvez já tenham esgotado o seu ciclo. Enfim, jogadores que talvez não consigam oferecer ao Flamengo aquilo que de fato eles são capazes. E olha, o Tite vem acompanhado também de uma comissão técnica de seleção brasileira. Eu acho que, assim, o Flamengo larga na frente para 2024. Eu acho que é uma excelente contratação e acho que o Mengão vai ter aí momentos auspiciosos pela frente. Bruno Prado. O Flamengo agora começa com o Tite um novo trabalho. O Tite é muito competente, é o melhor que temos aqui brasileiro. O Flamengo tem um elenco muito bom, mas o Flamengo é um time difícil de trabalhar. Vamos ver como que vai ser. A gente sabe como as coisas vão andar no primeiro tropeço, né? A partir do primeiro tropeço, como o negócio, como que fica o ambiente, como é que é levado. Para mim, o Vitor Pereira, por exemplo, ele caiu quando perdeu para o Hilal. Ali era o 3º ou 4º jogo, a partir daí, qualquer coisa que ele fizesse ia ser desconsiderada, a não ser que fosse algo muito fora do normal, né? E o Sampaoli caiu quando perdeu para o Olímpia.
Também daí para frente qualquer coisa seria desconsiderado. Até um título de Copa do Brasil acho que não mudaria muito a opinião sobre o Sampaoli. Então vamos ver como vai ser a reação com o Tite quando ele perder o primeiro jogo importante. Aí que a gente vai saber que competência ele tem, como acho que alguns que passaram pelo Flamengo nos últimos anos têm também, não são todos ruins que passaram pelo Flamengo. E o Tite pode fazer, sim, um bom trabalho. Ele normalmente tem boa relação com o jogador. Os estrangeiros, alguns se dão bem como o Abel, até nessa questão do relacionamento, mas muitos se assustam, como é o negócio aqui no Brasil. Esse exagero quando ganha ou quando perde. Aquela coisa, o jogador, mas ele não é da resenha, ele não conversa, ele não explica. Assim, tem um choque cultural muito grande. E a maioria, eu acho que até não consegue, porque sente esse choque muito grande. Aqui é muito assim, muito... ganha é Deus, perde é uma porcaria. Sai do time, ele não me explicou. Aí se conversa muito e perde é frouxo. Se não conversa e perde é porque não é autoritário. Assim, aqui não é fácil. E alguns estrangeiros sentem esse choque cultural e se assustam, né? O Abel é um dos poucos que conseguiu administrar bem. Agora no primeiro momento de derrotas seguidas, ele também já não parece muito feliz. Mas o Tite sabe administrar isso aqui, né? O Tite sabe como lidar com o jogador brasileiro, com a imprensa brasileira, com torcida brasileira. Mas a gente vai ver no primeiro tropeço como vai ser a reação da comunidade rubro-negra com o Tite. E o Tite chegando ao Flamengo com disposição de quem tomou um feno grego, hein, o Vanderlei Nogueira? A gente espera que ele tenha sucesso lá, né? Que ele tenha sucesso. Só o tempo vai dizer, mas é um grande treinador, um treinador importante, uma comissão técnica de seleção brasileira. Enfim, tem a grife que o Flamengo diz que sempre precisa. Né? O Flamengo diz que precisa ter um status importante no seu departamento de futebol e, sem dúvida alguma, o Tite lidera esse staff. São personagens importantes lá que ele vai levar para a comissão técnica. Bom, você falou que já está assinado, né? Já, assinou hoje. Deve ser apresentado amanhã. Então eu vou contar, visto que eu vou falar, a partir de hoje. Está assinado, então ele é o técnico do Flamengo. Entre o último dia da Copa do Mundo até hoje, nós vivemos, né, até agora, 295 dias, ok? 295 dias depois do último emprego, o Tite volta ao trabalho. Não meteu a mão na massa ainda, mas já assinou. Deve ser apresentado amanhã. De amanhã, mas de hoje até o dia 3 de dezembro, que é o final do Campeonato Brasileiro, são 55 dias. Mas nós temos agora a parada da FIFA. Você tira 10 dias. Ele vai estar lá no escritório dele, aquele negócio todo, vai fazer uns treinos, tudo bem. Não é nada entusiasmante. Mas, e depois desse 10º dia dessa parada, até o final do Campeonato Brasileiro, serão 45 dias. O Flamengo tem 12 jogos pela frente. Uma média de um jogo a cada 4 dias. Mas a gente sabe que depois do jogo, no dia seguinte não tem treino, e um dia antes do jogo também não tem treino. Então ele vai ter, entre um jogo e outro, 2 dias para treinar. Convenhamos que é mais ou menos aquilo que um técnico de seleção brasileira faz quando convoca. Ele tem no máximo 1 ou 2 dias para falar, moçada, estou aqui, alguma coisa tática, e um abraço vai para o jogo. O time pode melhorar? Claro que pode melhorar. Já melhorou, segundo o Asmar avaliou aqui, só com a saída do treinador, do Sampaoli. Então, pode melhorar. Né? Mas eu acho que ele vai meter a mão na massa mesmo quando tiver um pouco mais de tempo, preparando para 2024. Pronto, então eu estou falando isso porque para muita gente ele vai ser criticado mesmo a partir de quando ele for anunciado. Os corintianos já estão criticando. Ele vai ser chamado de mentiroso e tal, porque quando ele terminou a sua participação no Campeonato Mundial, ele anunciou já com antecedência, inclusive, antes da Copa, né? Mas ele anunciou que, olha, em 2024 não trabalho mais. E aí, em algumas entrevistas, ele disse que me chamem de mentiroso, isso que o Osmar está falando é verdade, tem a gravação. Mas espera um pouquinho só. O período sabático não necessariamente é de um ano. Ele é que deu o tempo de um ano. Mas não, pode ser um dia,
pode ser um período de 2 meses, pode ser 1 ano, 2 anos, e o cara pode não querer voltar nunca mais. Mas o cara pode ter também o direito de diminuir esse período sabático. Vai muito do saco. Muitos fizeram isso. Muitos. O Scolari, recuando um pouquinho no tempo, disse que pensava em ficar parado, mas a dona Olga, né, a esposa dele, né, dona Olga cansou de mim em casa, né, e voltou. A dona Rose pode ter feito a mesma coisa, ou não, ou o próprio Tite, eu não aguento mais ficar. Recebeu uma proposta, convenhamos, importante do Flamengo e decidiu voltar. Então, não me choca e nem considero um quebrador de promessas, nem um mentiroso, um cara que volta a trabalhar 295 dias depois do último emprego. Eu não vejo nenhuma tragédia nisso. É um direito. Agora, mas muitos corintianos estão decepcionados. Reconheço que tem razão, pelo amor, ele foi feliz, o Corinthians estava apertadíssimo, se ele chegasse seria uma boa dose de tranquilidade, um grande reforço. Não, e ele falou, né, Wander? Ele falou, pode me chamar de mentiroso. Aí estão chamando. Sim, mas aí, tudo bem, eu estou só dizendo que eu entendo, respeito quem não entende, eu entendo a volta dele, né? E não considero isso uma quebra radical de promessa. Vou repetir, 295 dias depois do último emprego e está a 40 dias do encerramento de uma temporada. É muito natural e inteligente que ele já chegue na casa nova para começar a meter a mão, sentindo de estar pisando, para começar uma temporada. Né? Não se fala. Toda hora aqui, que tem comentaristas importantes e também em outros lugares, olha, tem que mandar embora o técnico agora, já traz um outro, já pensando na próxima temporada. Ou a gente não fala sempre isso? Fala sempre isso. Quer dizer, então, agora, quer bater no Tite, cada um. E o corintiano, especial, o torcedor, está decepcionado, eu compreendo. Decepção é um sentimento negativo, de acordo com aquilo que você tinha como expectativa. Alguns têm uma decepção enorme, outros têm uma decepção razoável e outros não têm decepção porcaria nenhuma, entendendo que aquilo que aconteceu não tem que provocar decepção. Então é uma coisa pessoal, de cada um. É por isso que eu estou fazendo esse pequeno discurso, dizendo que é uma contratação importante e eu acho que ele espera mesmo. Mas ele escapou do Corinthians. Eu, se tivesse no lugar dele, teria um enorme constrangimento de estrear na Arena do Corinthians, contra o Corinthians, dirigindo o Flamengo, sabendo de todos os episódios anteriores de que havia um sonho dourado para muitos corintianos, que eu voltasse para aquela casa onde eu fui feliz. Então, se eu pudesse não passar por esse constrangimento, nem provocar constrangimentos, eu faria isso. E foi o que ele fez. É isso que eu queria dizer sobre a chegada do Tite, que você está dizendo que já assinou. Agora, a gente já falou que é uma boa, que era o melhor nome no mercado, e o Tite vai chegar com toda essa situação do Gabigol. Né? Por quê? Porque ele não levou o Gabigol para a Copa. O Vampeta trouxe aqui a informação várias vezes que o Tite não gosta da personalidade do Gabigol. Fontes seguras do Vampeta na época de seleção brasileira disseram: Gabigol não vai para a Copa porque o Tite não gosta da marra dele. E se confirmou. O Vampeta falou que ele não ia para a Copa, ele não foi. Aí o Flamengo é campeão da Libertadores. A torcida grita no carro de bombeiros ali para os jogadores: Tite vai se fuder, o Gabigol não precisa de você. E aí o Gabigol fala no microfone: é isso aí, minha seleção é essa, é o Flamengo. Agora, muita gente diz, será que vai ter um clima? Eu dou minha opinião, para mim não. O Tite é malandro, todo jogador diz que o Tite sabe muito gerir essa relação pessoal com os jogadores. Eu não acredito, eu acho que vai se resolver no primeiro dia. E vocês, Bruno Prado e Fábio Piperno? Eu também acho que sim. E o Gabigol, em 2021, ele foi convocado quase o ano inteiro. Né? Ele teve oportunidades. Também acho que não era um nome prioritário, mas oportunidade ele teve. E o Gabigol precisa do Tite, e o Tite precisa do Gabigol nesse momento, que eles vão trabalhar no mesmo clube, no mesmo lugar. O Gabigol não faz um bom ano, não passa por um bom momento. Neste momento é reserva, inclusive, né? Foi reserva nos últimos jogos. E o Tite precisa que um cara como esse esteja bem para ajudá-lo ali no Flamengo. Então isso aí acho que vai dar
tudo certo, tudo em paz. Sobre o período dele parado e a volta, ele deu uma declaração no início do ano. Por isso que aí cada um vai de um jeito, né? É bom assim não dar declarações assim que deem esse tipo de manchete. Porque ele não mentiu com certeza. Naquele momento que ele falou sobre isso, é o que ele estava sentindo. Ele tinha acabado, ele saiu de uma Copa do Mundo que o Brasil perdeu. E o sentimento dele era de, eu quero ficar um ano sossegado, era isso. O que ele falou naquele momento é o que estava na cabeça dele naquele momento. Só que depois de quase 300 dias, como o Vanderlei passou aqui a data, 295 dias, né, exatamente, a dor diminui. Uma coisa é falar, dar uma declaração, sei lá, 1 mês, 2 meses depois de uma grande derrota. Depois de um tempo, tudo vai diminuindo. Qualquer coisa, na vida, na nossa vida, a gente passa por decepções, passa por coisas boas, e depois de um tempo, tanto a coisa muito boa quanto a coisa muito ruim, ela vai diminuindo de peso ou de importância, porque a vida vai seguir, você vai fazer outras coisas, e outras coisas vão acontecendo. Então, eu acho que naquele momento ele não falou uma mentira, é o que estava na cabeça dele mesmo. Não, eu quero ficar um ano em paz, sossegado. Agora já passou, com certeza já está mais descansado, a cabeça já está melhor e teve um convite muito bom, que ele considerou muito bom, uma ótima oportunidade que é dirigir o Flamengo. No Corinthians, para mim ali o Tite foi feliz no Corinthians e o Corinthians foi feliz com o Tite, não tem dívida nenhuma de ninguém com ninguém. A gente pode lembrar, o Tite foi campeão brasileiro em 2011, Libertadores 12, Mundial em 12. Muita possibilidade do Bruno Henrique ficar no Flamengo. No Palmeiras, quem negocia está dizendo, olha, é muito difícil a situação, porque tem uma questão familiar, a família do Bruno Henrique está instalada, mas há dentro do clube uma corrente que acha que o Bruno Henrique está usando o Palmeiras. De qualquer maneira, existe uma negociação. O Palmeiras está negociando fortemente para fazer uma proposta maior do que o Flamengo. Eu continuo achando improvável que o Bruno Henrique saia do Flamengo. E uma parcela da direção acha que ele pode estar usando o clube para fazer uma proposta melhor do Flamengo. Enfim, a ver as cenas dos próximos capítulos. Internamente, não existe uma crise. Internamente, há um entendimento de que o projeto tem que seguir com um pouco mais de agressividade. Mas o jogo terminou ontem com gritos da Mancha contra a presidente e com gritos, e houve pedidos para a saída do Anderson Barros. Em 2014, assinou por 1 ano. Pelo mesmo ano. Por quê? Porque o Tite sabia em 2014 para 2015 que o clube onde ele podia ganhar era o Corinthians. E o Tite hoje se encanta pelo projeto do Flamengo. Por quê? Porque ele sabe que o clube onde ele pode ganhar é o Flamengo. Então, aqui para mim está o X da questão. Porque a notícia da terça-feira passada veio não do Flamengo, veio do Tite, do lado do Tite. O Tite gostou da ideia. E ele entende que antecipa o trabalho se assumir em outubro. Ou seja, ele já estava mandando o recado que estava tudo bem assumir em outubro. Claro que a partir daí tinha uma série de ajustes. Quanto vai ganhar, quantos jogadores pode contratar, qual é o dinheiro que tem que ser para trazer. Eu vou conseguir ganhar mesmo? Onde é que eu vou montar esse elenco? Esse elenco aqui é maravilhoso, mas a gente precisa de reforços em quais posições? Aí você começa a montar um projeto, né? Evidentemente. Mas o X da questão para o Tite é onde ele pode ganhar. Ele pode ganhar no Flamengo. Esse é o X da decisão. E aí, depois, respeito para ele também ele não vai dizer isso de jeito nenhum, ele não quer que isso fique desta maneira, de jeito nenhum, mas respeito. Lembra quando ele chegou no aeroporto? Foi no Galeão, Igor, que ele desceu? Santos Dumont. Chegou uma decisão dizendo, se tem alguma coisa que me pauta é respeito. O São Paulo estava no cargo. Depois que o São Paulo saiu do cargo, também é respeito. Terça-feira, na parte da tarde, os jogadores se reapresentam à tarde, mas o Tite vai pela manhã. Inclusive, Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, já deu uma entrevista à Globo na saída do hotel onde ele estava com os representantes do Tite, e ele falou que o Tite já vai estar nessa terça-feira lá no Ninho do Urubu para poder iniciar os trabalhos e com isso comandar o Flamengo. O Flamengo agora tem jogos importantes, lembrando que o Flamengo ainda tem que correr atrás de uma permanência no G4 pelo menos, para poder garantir uma vaga na Libertadores
de 2024. Acho que o título está muito distante, não só pela diferença de pontuação para o líder Botafogo, que nesse momento é de 11 pontos, mas pelo desempenho do Flamengo. Mas a gente sabe que o futebol é aquilo. O Tite é um bom treinador, os jogadores certamente vão comprar a ideia dele. Eu já falei para vocês, volto a repetir, o assunto Tite se tornou pauta, se tornou resenha no elenco do Flamengo entre alguns jogadores com uma certa frequência nos últimos dias, quando se tornou notório aí que o Tite iria comandar o Flamengo. Então, dito isso, a ideia agora do Flamengo é iniciar um processo de reformulação com o Tite. Mas eu sei que muita gente vai me perguntar, Vini, o que você acha? Você acha que o Tite vai dar jeito no Flamengo? É o seguinte, eu acho que o Tite ele tem potencial para dar jeito no Flamengo, mas eu vou seguir a minha coerência. Treinador nunca foi 100% o problema do Flamengo. A diretoria vai dar respaldo ao Tite, o novo treinador? A diretoria vai trabalhar junto com o Tite ali no dia a dia, nos bastidores, para dar esse respaldo ao treinador? Porque não adianta o treinador ele ter potencial, ter capacidade, mas se não tiver respaldo da diretoria, nada vai dar certo. E o Tite, a gente sabe muito bem que além do campo e bola, ele é muito bom nos bastidores. Tive a oportunidade de conversar com alguns jogadores que trabalharam com o Tite lá no Corinthians e todos, isso é unânime, tá? Todos elogiaram bastante a postura do Tite. Isso aí, pessoal, ficamos por aqui. Esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fla-React, trazendo notícias diárias aí para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo aqui no nosso canal e quer ficar por dentro de todas as notícias e últimas atualizações diárias do Mengão, com notícias de pré-jogo, pós-jogo e análise completa aí dos comentaristas para você não perder nada do Flamengo, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e também compartilhe aí, galera, nossos vídeos com os seus amigos.